Para sentar, irmãos. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em 1 Samuel. Hoje, irmãos, é o primeiro domingo do mês, mas nós não podemos retomar a exposição de Gênesis como é o que nós fazemos no primeiro domingo, porque no quinto domingo, no mês passado, nós fizemos a exposição de um texto avulso, e agora será a terceira exposição, terceira e última, se assim o Senhor permitir, desse texto. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, mas não se lhes ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, no momento em que nós paramos para ouvir a exposição da Tua palavra, Senhor. Que nosso coração seja conduzido por Ti, a nossa mente, Senhor, esteja voltada para a Tua palavra, e os pensamentos, Senhor, inoportunos, possam ser deixados de lado, Senhor, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa porção da Tua Escritura.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa já é a terceira exposição desse texto e nós temos considerado muitas lições e verdades que o Senhor tem nos ensinado aqui a partir da palavra do Senhor. A última, irmãos, que nós tratamos depois de considerarmos toda a história dessa serva do Senhor, de Ana, e de toda a sua aflição, é como ela respondeu à aflição, como ela respondeu às angústias que estavam postas diante de si. A primeira coisa, irmãos, que nós vimos é que Ana adorou, a despeito da angústia e a despeito de não ter aquilo que lhe angustiava e lhe afligia, ela ainda assim adorou ao Senhor. E vimos como que é importante, irmãos, a adoração no ordenamento do nosso coração diante do Senhor. Mas a segunda coisa que nós vimos, irmãos, foi a oração. Ana orou. E como que derramar a sua alma diante do Senhor era exatamente a resolução do derramar da sua alma por causa da angústia. Mas há uma terceira coisa, irmãos, e nós não avançamos na exposição em razão do nosso tempo. A terceira coisa está posta aqui no versículo 11, que tem a ver com a maneira como nós devemos lidar com as aflições e de forma mais ampla com a vida. Veja, por favor, o versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui, irmãos, está o terceiro elemento, chama-se voto. Ana fez um voto ao Senhor em sua oração. Os votos, irmãos, eles cumprem um papel importante na nossa caminhada com o Senhor e na vida cristã. Eles infelizmente, foram vulgarizados pelo paganismo, do romanismo e de muitas outras falsas religiões, que lidam com o voto como se ele fosse uma barganha. Eu prometo uma coisa aqui, de que eu vou fazer uma coisa assim, fantástica, e eu vou convencer Deus de que ele faça o que eu estou querendo. Não é essa a ideia do voto. A Bíblia fala sobre os votos, irmãos, e diz que eles cumprem um papel muito importante em nossa caminhada com o Senhor. Só para os irmãos terem uma ideia. Isso é tão importante que na nossa confissão de fé, há um capítulo inteiro dedicado aos votos e aos juramentos. Isso é tão impactante, irmãos, na caminhada cristã, que nós, os presbiterianos, fomos conhecidos no passado como os pactuantes, aqueles que firmam votos e os levam a sério, os pactos que são firmados diante do Senhor. Então, irmãos, os votos, eles cumprem um papel importante. Nós temos votos, por exemplo, no nosso próprio batismo. Quando nós somos batizados, nós estamos fazendo um voto diante do Senhor. Eu me comprometo em caminhar como filho de Deus, reconhecendo que eu recebi a remissão dos pecados por causa do sangue de Jesus Cristo. Quando, queridos, eu vou casar, eu faço votos maritais, em que eu faço promessas e assumo compromissos diante de Deus e dos homens para com o meu cônjuge. Quando, queridos, eu vou ser ordenado, no caso dos oficiais, como os ministros do evangelho, os presbíteros e os diáconos, eu faço votos de que eu vou cumprir fielmente o papel que Deus entrega a esses ofícios, de que eu vou subscrever e defender a sã doutrina expressa nos padrões de Westminster. E quando eu vou batizar meus filhos, eu também faço votos. Votos de que eu vou cumprir aquilo que Deus demanda de mim como um pai que está no meio do povo, do pacto, do povo da aliança. Então veja, irmãos, que os votos, eles estão o tempo todo em nossa caminhada com o Senhor. E aqui, irmãos, há uma situação um tanto que peculiar do voto. É um voto feito na angústia. E novamente, irmãos, não é uma barganha. Ana não está barganhando porque seria até inconsistente. Como é que Ana quer um filho e ela vai usar como barganha o perder o filho? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar e vou ficar sem filho. É muito além do que isso, irmãos. De certa forma, esse voto que Ana está fazendo aqui, irmãos, envolve intimamente filhos. Porque é um dever e um direito dos pais, queridos, oferecerem os seus filhos em votos como um sacrifício vivo ao Senhor. Não como os pagãos faziam com Moloque.
Não como muitas mulheres fazem nas clínicas de aborto, sacrificando para a morte os seus filhos, mas votos que os oferecem como um sacrifício vivo ao Deus vivo e verdadeiro. É um dever, irmãos. Esse voto aqui, portanto, queridos, que Ana está fazendo, não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós fazemos no batismo. Quando nós apresentamos os nossos filhos, os filhos do pacto, e os introduzimos no pacto do Senhor, e nós firmamos o compromisso de que eles não vão ser criados para a nossa glória, eles não vão ser criados para satisfazer os nossos desejos e a nossa visão de mundo particular, mas eles vão ser criados para a glória de Deus, segundo a visão do próprio Deus do mundo e da vida. A diferença aqui é que Ana está fazendo antes. Ela está colocando o seu filho diante do Senhor antes de tê-los, queridos. Porque no final das contas, queridos, todos os filhos que Deus nos envia, eles devem ser devolvidos a Ele. Porque derradeiramente é assim que Deus faz com os filhos no meio do seu povo, irmãos. Como ele fala por meio do profeta Ezequiel, ele condena o povo de Israel porque estavam desvirtuando os seus filhos, os filhos que ele havia dado ao povo. Por isso, irmãos, todo filho, de certa forma, é um Samuel. Nós recebemos dele porque nós pedimos e nós devemos devolver a ele, irmãos. Porque Deus não nos envia filhos, queridos, para satisfazer meramente os nossos desejos carnais. Ele nos envia para que, em um voto batismal, nós lhe devolvamos, não pelo mero ato simplesmente de votar, mas por dia após dia, nós criarmos os filhos para a glória do Senhor. Para que, irmãos, em nossa criação, nós conduzamos os nossos filhos para que eles vivam para Deus e para a glória do Senhor. Os filhos, irmãos, são para Deus. Ele tão somente os confiou a nós. Se nós já temos filho, queridos, nós precisamos ter muito claramente isso diante de nós. Se nós ainda não temos filho, os casais jovens e novos que acabaram recentemente de se casar, ainda não têm filhos, vocês já precisam entrar nessa caminhada com essa visão adequada. Assim como Ana está fazendo aqui, querido. Você tem criado os seus filhos para a glória dele ou para a sua própria glória? Para a exaltação do nosso nome ou para a exaltação do nome do Senhor? E é interessante aqui, irmãos, porque é difícil não perceber como que insistentemente a Escritura Sagrada fala sobre esse anseio das mulheres no meio do povo de Deus de terem filhos. Isso é muito latente, irmãos, no Antigo Testamento. O sofrimento que quando uma mulher estéril, mais temente ao Senhor, tinha e passava quando não conseguia e não podia ter os seus filhos. Por que isso, irmãos? Isso tem a ver com esse voto aqui que Ana está fazendo. Porque, queridos, as mulheres no meio do povo de Deus, elas não veem filhos, mais uma vez, como um projeto e uma realização particular meramente. É claro que ao ter filhos você realiza um sonho de ser mãe, mas isso não é o ponto principal. O ponto principal é exatamente se engajar na expansão do reino de Cristo. As crentes na antiga aliança, irmãos, elas tinham uma expectativa ardente e pulsante. Lembrem-se que a Escritura começa com uma promessa, que Deus suscitaria um descendente de uma mulher, que ele pisaria a cabeça da serpente. Então, todas as filhas de Deus, no povo de Deus, tinha esse anseio. Será que eu vou ser aquela mulher, instrumento do Senhor, para trazer o descendente prometido, que vai pisar a cabeça da serpente? Era por isso que no imaginário e no coração, no temor dessas irmãs, queridos, o coração pulsava por filhos, porque estava olhando para além, não para os seus umbigos, não para os seus projetos e seus desejos de serem mães, mas para a glória de Deus e para a expansão do reino. Porque aí vem a segunda questão, que ainda estava no Antigo Testamento. Ainda que não fosse o Messias, era mais um israelita. E você lembra da promessa que Deus havia feito para Abraão,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua descendência será mais numerosa que a areia do mar, que as estrelas do céu. Era a expansão do reino de Cristo na antiga aliança. E o que é que mudou em relação ao Novo Testamento, irmãos? O momento que nós estamos vivendo. O que é que mudou no estabelecimento da nova aliança? Ora, irmãos, o Messias já veio. Então já não há mais expectativa de você, mulher, querer ser mãe do Messias. Ele já veio. Já teve um ventre que foi usado para isso. O ventre da Virgem Maria. Porém, ainda continua o propósito anterior. Ser instrumento para a expansão do reino de Cristo, trazendo em seu ventre os eleitos de Deus. O ventre de Maria, irmãos, foi singular. Ela portou o eleito de Deus. Ela virgem, não era meramente estéril, era virgem. Deus disse, haja luz e houve luz dentro do seu ventre. Aquele que é a própria luz encarnada, Cristo. Mas no ventre de cada filha de Deus, Ele o utiliza para trazer os seus eleitos. Minha irmã, isso não te anima a ter filhos? Aí você percebe, queridos, como que essa perspectiva anti-filho, que tomou conta do pensamento ocidental cristão, é demoníaca. Não há outra palavra para isso não, queridos. É demoníaca. De tal forma que os próprios ímpios estão percebendo as consequências devastadoras disso, quando comparam a perspectiva do Ocidente, majoritariamente cristão, teoricamente cristão, e da maneira como a falsa religião do islamismo tem visto seus filhos. Deus nos deu, irmãos e irmãs, a vocês especialmente, uma grande bênção, de serem instrumentos para trazerem os eleitos dele à terra. O versículo 21, irmãos, a 28, nos mostra que Ana, ela cumpriu o seu voto. Logo em seguida, veja o versículo 21, por favor. Subiu Ana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Subiu Eucana. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Peraí, Ana, você não falou que ia cumprir um voto? Ela vai, quando o menino for desmamado. E por volta ali dos 2, 3 anos, Ana, de fato, o texto continua, leva Samuel para trabalhar e para ser cuidado por Eucana e aprender o ofício de sacerdote. Ela cumpriu o voto, irmãos. Agora veja que coisa interessante. No cumprimento do voto, ela retorna à situação que ela estava antes de fazer o voto. Qual era? Sem filhos. Ela sem filhos fez o voto. Ela cumpre o voto. Ela fica sem filhos. De novo, Ana, você está sem filhos. Qual é a diferença? É que agora o coração de Ana mudou, queridos. Ele já não era mais o mesmo. Ela não simplesmente tinha um filho no seu colo. Esse filho já não estava mais no seu colo. Ele foi ficar com Eli. Porque, irmãos, não é a coisa que pedimos que é o X da questão. Mas, mais uma vez, irmãos, é o nosso coração ser trabalhado pelo Senhor. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, nós não estaremos aptos para receber do Senhor qualquer que seja a bênção nessa terra. Qualquer que seja o favor, a manifestação de misericórdia. Não é a questão em si. É o nosso coração sempre, irmãos. Por isso, queridos, diante do voto, como um instrumento pelo qual nós também lidamos com a aflição e como parte da nossa vida, queridos, na esperança de misericórdia, nós vamos prometer obediência. Você fez um voto quando você se casou.
Você tem buscado graça no Senhor para cumprir o seu voto e para honrá-lo até o fim? Voto não é brincadeira, irmãos. Você, quando batizou o seu filho, você fez um voto. Você tem buscado cumprir o voto que você fez ao Senhor? Nós, oficiais, quando fomos ordenados, fizemos um voto. Nós estamos cumprindo esse voto perante o Senhor. Que busquemos graça, irmãos, em Cristo, para cumprir o voto, os votos que nós fazemos na nossa caminhada com Ele. Mas há uma outra questão aqui, irmãos. Há uma outra questão. No texto todo seria uma nona lição que nós aprendemos aqui. É a maneira como Eli trata Ana. Veja, por favor, o versículo 12. Nós já vimos que Ana derrama a sua alma, ela vai até o templo. Eli estava lá sentado, observando tudo. E veja o versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Lembra que eu falei, irmãos, na exposição passada, que havia pelo menos 3 outros elementos que agravava a angústia de Ana? Não era só a questão da esterilidade, não era só o não conseguir ter filhos, era uma rival miserável caningando ela o tempo todo para irritá-la. Era um marido que não era sábio e que dava conselhos tolos. Mas tinha uma terceira questão, que agrava a sua aflição e a sua angústia. Era um sacerdote que, ao invés de ajudá-la e consolá-la e fortalecê-la, foi uma pedra de tropeço por uma crítica injusta e precipitada. Aqui, irmãos, Eli a vê orando e sem mais nada, sem nenhum outro elemento, além da aparência, que não era nem assim uma coisa absurda. Onde já se viu alguém estar simplesmente movimentando os lábios ser comparado com uma pessoa bêbada, embriagada? Sem mais nem menos, irmãos, ele vai e deflagra contra Ana uma crítica injusta. E veja como nós estamos todos debaixo dessa possibilidade, irmãos, sujeitos a isso. É interessante, irmãos, que Israel, como nós vimos, estava num contexto de degradação moral absurda. Era comum mulheres ficarem embriagadas perto do tabernáculo ou dentro do tabernáculo. Você consegue conceber isso? É como se você chegasse no culto ao Senhor aqui nesse prédio e tivesse pessoas bêbadas caindo pelo canto. Tal era o nível da degradação. Olhe comigo, por favor, para o capítulo 2, versículo 22. A começar dos próprios filhos de Eli. O texto diz, 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Que coisa absurda, irmãos. É como se haviam 3 pastores naquela congregação, naquela igreja. Um pastor mais velho e os seus filhos, que também estavam sendo pastores. E todo Israel sabia que eles se deitavam com mulheres no tabernáculo, para ter relações com elas. Então Eli rapidamente olha para Ana e fala assim, é mais uma dessas. Ele pensou que era mais uma dessas, irmãos, e ele deflagra uma repreensão injusta, de forma precipitada, o que faz aumentar a angústia de Ana. Veja que interessante. Ana tinha sido repreendida por seu marido porque não comia nem bebia. Agora Ana é repreendida pelo sacerdote, julgada como se ela estivesse comendo e bebendo demais. Que situação angustiante, irmãos. De todos os lados, críticas injustas e não sábias de quem estava ao lado, irmãos. Eli, queridos, a corrupção do sacerdócio era tal que Eli não conseguia nem distinguir
Uma pessoa que estava derramando o seu coração em oração, quebrantada, de uma pessoa bêbada. Que falta de discernimento espiritual, irmãos. E isso agrava o pecado de Eli, irmãos. É uma falta, irmãos, que é aumentada a sua gravidade por criticar e censurar alguém sem ter informações devidas para fazer aquilo. E a falta de Eli se torna ainda mais grave por ser ele um sacerdote do Senhor. Ele estava na posição de juízo. Ele estava na posição de julgar as coisas. Mas não lhe cabia julgar de forma injusta e precipitada, irmãos. E se tem uma coisa, queridos, que os que estão nessa posição, quer seja os presbíteros na igreja, quer seja um pai, quer seja um marido, quer seja um juiz, se tem uma coisa de quem está na posição de julgamento, que deve ter um temor avassalador em seu coração, é de não ser injusto e precipitado. Porque Deus requer juízo justo daqueles que são juízes em seu povo. Nem abrandando o que não deve ser abrandado, nem agravando o que não deve ser agravado. Justo, preciso, com informações adequadas. Críticas injustas, irmãos, são como bolas de chumbo amarrado num pé de alguém que está tentando colocar a cabeça para fora da água. Ela pode terminar de afundar alguém, como ele está fazendo aqui, irmãos. Ao invés, se assim você proceder, ao invés de ser instrumento do Senhor para consolo, para orientação, para direção, para encorajamento, você vai ser pedra de tropeço para aumentar a angústia de alguém que já passa por uma luta. Irmãos, quem se compraz na injustiça são os ímpios. Quem se compraz em meramente criticar por criticar são pessoas orgulhosas. Não nos cabe isso como povo de Deus, irmãos. A crítica ela tem o seu lugar, queridos. Ela nos ajuda a crescer. Mas cuidado, para que você não se coloque no lugar que Eli se colocou. Ele só viu os lábios dela se movimentar e foi rápido em dizer: você está embriagada. Sem nenhuma informação, sem nenhuma averiguação dos fatos, sincera e honesta, querendo chegar à verdade, sem querer empurrar uma interpretação. Ele não foi justo. Portanto, irmãos, como Matthew Henry diz, não devemos nos precipitar em repreender os outros ou ser apressados em achar que eles estão sendo culpados de coisas más, sem termos as evidências na qual essa repreensão possa se basear de forma honesta e verdadeira. A caridade, o amor, ela nos leva a esperar um pouco mais para avaliar e esperar o melhor daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero compartilhar com os irmãos, ainda sobre esse ponto para aplicação, um trecho de uma obra de Jonathan Edwards, A Caridade e seus Frutos, uma obra excelente sobre 1 Coríntios 13, acerca do amor. Edwards comentando o amor, ele não censura, ele vai mostrar como que o amor, ele não tem prazer na crítica e no espírito crítico ou na crítica injusta. Veja o que Edwards fala aqui, queridos. Ele diz: os críticos só veem aquilo que é negativo e só falam aquilo que é injusto e depreciativo no que tange às qualidades dos outros. E mais à frente ele avança. Essas pessoas, elas dão as piores interpretações das ações das outras. Os críticos não são só aptos em julgar outros culpados em más ações, sem evidência suficiente, mas também são propensos a dar uma má interpretação às suas ações, quando fariam apenas o bem, se talvez o melhor, se admitisse que os outros agissem bem. Ele avança mais à frente. Os homens, quando nutrem preconceito contra outrem, formulam más interpretações de suas ações ou palavras que aparentemente são boas,
dizendo que estas, na verdade, estão agindo com hipocrisia. E isto é especialmente verdadeiro no que diz respeito aos ofícios públicos. Ainda, queridos, mais à frente, ele comentando sobre isso, ele diz: é mesmo o caso quando as pessoas são apressadas e temerárias em julgar e condenar outro, ainda quando a prudência e o amor, respectivamente, as obrigam a suspender o seu juízo até que inteirem mais da matéria e de todas as circunstâncias e estejam bem nítidas diante dos seus olhos para que possam falar algo. Ele continua: as pessoas são por demais indispostas a julgar o mal em si próprias, mas estão sempre prontas a falar, a pensar o mal das outras. São rápidas em pensar o bem de si mesmas, mas prontas e amam falar mal e pensar mal dos outros. Ele avança e continua: se as pessoas fossem humildes em sentir suas falhas pessoais, não seriam tão prontas ou prazerosas em criticar outros, pois a censura que aplicam a outros se voltaria a si mesmos. E por último, irmãos, ele diz: nossa grande preocupação deve ser nossas próprias atitudes. Deve ser de menor importância para nós como os outros agem. Há pouca necessidade de emitirmos a nossa crítica, ainda que merecidamente, quando de nada podemos ter certeza. Se presumirmos julgar os outros, não só assumimos uma tarefa que, em muitos casos, não nos cabe, mas estamos realizando fora do tempo. O que é isso, irmãos? O que ele fez, ou o que Jonathan Edwards está aplicando aqui, está nos proibindo qualquer crítica e construção mútua? Não, irmãos, de forma nenhuma. Porque provavelmente fala que ferro afia ferro. Que às vezes eu não percebo um pecado, mas o irmão pode chegar e me ajudar nisso. Pode me fazer crescer e melhorar. Não é isso. O que a Escritura repreende é a crítica temerária, é o prazer na crítica, é a crítica injusta, é a disposição a rapidamente deflagrar alguma crítica contra algo. Ele caminhou com essa disposição. E veja quanto mal ele causou no coração de Ana. Que critiquemos, irmãos, com amor, procurando saber e averiguar a questão, dispostos de fato a contribuir. E que fechemos a nossa boca para críticas temerárias, fora de tempo e inoportunas, para que nós não caminhemos na trilha de Eli. Só que nos chama a atenção aqui, irmãos, a reação de Ana também. Sabendo, queridos, que todos nós estamos propensos a criticar injustamente e nenhum de nós está isento disso, irmãos. Em alguma medida, em alguma situação ou outra, nós somos rápidos a fazer isso. Nem que seja o nosso próprio coração. Mas também podemos ser alvos de crítica injusta. E aqui, irmãos, também se manifesta o nosso pecado quando nós olhamos a maneira como o Senhor conduziu Ana aqui. Veja, por favor, versículo 15 e 16. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Note, irmãos, aqui a resposta de Ana, queridos, a repreensão de Eli. Ela não repeliu a censura, irmãos, e não repreendeu, comparando, por exemplo, com os seus filhos. Porque essa é a nossa inclinação quando nós somos injustamente tratados. E isso mostra que nós somos tão ímpios quanto quem faz o erro. Nós não reagimos de forma piedosa, irmãos, por experiência própria. Nós somos tentados a reagir de forma pecaminosa. Ela não se levanta à crítica injusta de Eli e fala assim: tu estás falando do quê, véi gagá? Olha para os teus filhos. Tu está vendo que teus filhos é que são os bêbados e tu vem falar de mim? Ela não fala assim. Ela responde com humildade. Ela não confronta com a situação da sua própria família. Ela também, irmãos, não repreende nem o censura como ser impróprio ele fazer aquilo que ele estava fazendo na posição que ele estava, irmãos.
Quando nós somos, irmãos, em algum momento injustamente repreendidos, nós precisamos tomar muito cuidado antes de abrir os nossos lábios, para que nós não devolvamos uma injusta condenação com uma outra condenação. Não, irmãos. Aqui está posto diante de nós um caminho mais excelente, que nós fracassamos. Quando a gente leva, a gente devolve. Mas esse não é o caminho, irmãos, que o Senhor nos dá, irmãos. Ela nega a acusação. Sim, ela não simplesmente fica calada. Ela nega, ela responde, mas ela fala respeitosamente. E como isso é difícil, irmãos, para nós, como é difícil ouvirmos críticas injustas e devolvermos com justiça e sobriedade. Diante de críticas precipitadas, irmãos, nós devemos pensar e parar e responder de uma forma piedosa. Nisso, irmãos, mais uma vez, se revela o nosso pecado. Quando um cônjuge chega falando de forma precipitada e condenando, eu rapidamente reajo. Quando um irmão em Cristo faz uma crítica injusta, nós rapidamente reagimos, irmãos. Mas diante, queridos, dessa dificuldade, nós percebemos que tal resposta humilde, irmãos, é fruto de algo anterior. Que interessante, irmãos. Ana vinha sendo humilhada por Penina, repetidamente humilhada por Penina. Ana foi, de certa forma, humilhada pelo seu marido, na maneira como ele tratou e respondeu a ela. Agora Ana estava sendo humilhada contra Eli, mas ela já estava calejada. Ela já tinha aprendido o caminho da humilhação. Porque esse é o papel, irmão, das aflições em nós. Aqui está mais um fruto. É por isso que Deus vai sempre enviar, irmãos, aflições sobre nós, de qualquer tipo, de saúde, financeiro, relacionamentos, angústias na alma, sempre para nos humilhar e nós nos colocarmos debaixo da sua mão. Porque quando nós nos humilharmos, irmãos, e nos colocarmos debaixo da sua mão, é aí que nós vamos estar prontos para nos humilharmos perante os homens. Ana já vinha sendo humilhada. Aqui ela estava pronta para se humilhar um pouco mais diante de Eli. Ela não se levanta em altivez e em fúria. Ela se levanta respeitosamente e responde à acusação injusta com mansidão. Com mansidão. Por isso que Henry fala, irmãos, quando nós formos repreendidos injustamente, devemos nos esforçar, não somente em responder e dar satisfação daquilo que está sendo acusado, mas dar tudo aquilo que for necessário para apresentar aos meus irmãos os fatos, para que eles parem de compreender mal a questão. Isso é um movimento de humildade. É diferente de dizer assim, estou nem aí, penso o que você pensar. Você não paga minhas contas? Já viu isso? Já falou isso? Não. É nosso dever, irmãos, nos auxiliar mutuamente. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. Veja o versículo 17 ainda aqui, nesse ponto da crítica. Então Eli lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eli, irmãos, ele se dá por satisfeito da resposta de Ana. Imagina o constrangimento de Eli, ter feito aquela coisa horrorosa, e Ana humildemente lhe responder, dizendo o que é que de fato estava acontecendo. Eu não estou chorando, Eli, porque eu estou embriagada da minha aflição e da minha ansiedade. Não é de vinho. Então Eli se dá por satisfeito, e então lhe concede a paz. Note, irmãos, que quando nós somos aqueles que julgarmos injustamente alguém, nós devemos ser prontos a acolher a satisfação e com facilidade acreditar na verdade dos fatos. Com facilidade acreditar na verdade dos fatos. Mas a última coisa, irmãos, dessa rica narrativa que nós aprendemos tantas coisas sobre tantos pontos da nossa vida e da fé, da sã doutrina e do evangelho, está aqui no versículo 19
e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Queridos, toda essa história, toda essa angústia, toda a aflição, toda essa petição, aqui foi respondida pelo Senhor favoravelmente, positivamente. O Senhor atendeu a Ana. E aqui, irmãos, vem mais uma vez um encorajamento à fé daquilo que o Senhor pode fazer. Nunca abra sua boca para dizer que é impossível o Senhor fazer algo. Irmãos, nunca abramos a nossa boca para dizer que é impossível o Senhor atender-nos em nossa angústia. Quer seja por algo físico ou material, quer seja por nossa alma, quer seja pela alma de outros. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Eis uma mulher estéril, que o Senhor havia cerrado a madre. Agora o Senhor abre. Ao responder a oração favoravelmente, o Senhor está nos dizendo: eu tenho poder para fazer. Se Ele vai fazer ou não é outra coisa, querido. Mas jamais nós devemos falar assim: Deus não pode fazer, é impossível Ele fazer. Mais uma vez, irmãos, Deus falou ao nada: haja luz e houve luz. Você acha que é impossível Ele fazer alguma coisa? Olha para o teu redor, onde teus olhos não podem alcançar no horizonte, nem para cima, nem para baixo, nem microscopicamente, nem macroscopicamente. Ele criou tudo isso pela palavra. Ele não pode responder-nos favoravelmente em nossa angústia. Que jamais nos falte, irmãos, a fé. Um Deus que ouve a oração e que diz: se eu quero, querendo eu, quem pode impedir a minha mão? Mas nem sempre, irmãos, o Senhor vai responder favoravelmente às súplicas de uma angústia. Nem sempre. Às vezes, irmãos, Ele pode negar. Às vezes Ele pode responder sim, mas não do jeito que a gente pediu. Tantas são as formas, irmãos, pelas quais o Senhor pode responder. Porque Ele responde, irmãos, segundo o seu propósito redentivo e a obra da sua graça em nós. Deus não é um garçom. Deus não é um aplicativo de comida que você faz por delivery, que você faz o pedido, você quer e você avalia. Se não chegar no tempo que você pediu, 1 estrela. Não, irmãos. Ele recolhe todas as orações do seu povo e as responde conforme lhe apraz, segundo o seu propósito redentivo, segundo a obra da sua graça em nós, irmãos. Ele responde segundo melhor ele for glorificado. O alvo é sempre a sua glória e o nosso coração. Seus propósitos, irmãos, são mais altos do que meramente os nossos alívios. Note, eu não estou dizendo que não há alívio nos seus propósitos, mas em muitos casos ele está além. Ora, irmãos, ele faz parar a angústia e nos dá alívio. Ora, ele mantém a angústia e nos dá a graça para perseverar no meio da angústia. Paulo rogou 3 vezes que o Senhor lhe arrancasse o espinho da carne. 3 vezes ele pediu. Paulo, que expeliu demônios. Paulo, que curou enfermos. Paulo, que fez coisas potentosas. A este Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não aliviou Paulo do espinho, mas lhe deu graça para perseverar com o espinho. A Ana, Deus tirou-lhe o espinho e derramou graça, tirando-lhe o espinho. Aqui, irmãos, ele respondeu favoravelmente. Aqui,
ele tinha um propósito maior, como nós falamos na primeira exposição. Ana sofria por falta de filhos. Israel sofria por falta de um líder. Deus respondeu às duas angústias em uma só. O alívio de Ana estava muito além dela mesma. Muito além dela mesma. O alívio de Ana envolvia, irmãos, o plano do Senhor para abençoar a outros. E é isso também, irmãos, que envolve olhar para além das nossas aflições. Quando nós só olhamos as nossas aflições, nós estamos olhando só para o nosso umbigo. E Deus pode estar usando a nossa aflição para trabalhar em outra pessoa, que por sua vez já vai trabalhar em outra pessoa, que por sua vez ele vai citar algo daquilo ali que vai ser usado por ele lá na frente. Nós não temos noção. E por nós não termos noção, só nos cabe uma coisa: confiar em que ele vai fazer o melhor, irmãos. Ele vai fazer o melhor. Mas aqui, irmãos, há um paralelo ainda mais maravilhoso, que nos remete diretamente para o Evangelho. Note bem, uma criança nasce de uma mulher estéril como resposta e solução a uma crise nacional. Você percebeu isso? Samuel. Uma criança nasce como resposta e solução para uma crise nacional. Séculos depois, uma criança nasce como resposta e solução para uma crise mundial, universal. Cristo. Uma mulher estéril pedia um filho. Ana. A igreja, estéril, sem conseguir produzir obras de justiça, pede por um filho. E Deus lhe dá um filho, o seu próprio filho, Cristo. Do Senhor pedi. Quantas vezes nos salmos, irmãos, a igreja não cantava isso? Senhor, nos envia o teu ungido. Nos envia o teu Messias. Como Ana, a igreja gemia. Senhor, e se o Senhor nos usar para trazê-lo, nós devolveremos a Ti. Ele é o teu Messias, Ele é o teu Cristo. Suscita-o para nos conduzir. E Deus fez. Samuel, irmãos, nos leva diretamente para Cristo. Aquele que foi um instrumento dele para trazer paz numa nação em caos. Cristo é o instrumento e a resposta de Deus para trazer paz a um mundo em caos. Para trazer paz em um mundo em caos. Ele é o nosso consolo. Você pode ter filhos, você pode não ter filhos. Você pode ter filhos e perder os seus filhos. Você pode ter emprego, pode não ter emprego, pode perder o seu emprego. Você pode ter saúde, não ter saúde, ou perder a sua saúde. Você pode ter vida e perder a sua vida. Em tudo isso, irmãos, se nós temos o Samuel do Senhor, se nós temos Cristo, nós temos o consolo. E nada nos angustiará. Podem nos tirar tudo nesta terra, irmãos. Se nós trabalharmos para termos esse Samuel como aquilo que é suficiente para nós, podem nos tirar tudo. A nossa alma continuará adorando ao Senhor, porque Ele é o nosso consolo. Você que não crê em Cristo, talvez você venha de angústia em angústia por suas aflições e seus sofrimentos, e você não sabe como estancar essa angústia. Eis aqui o Samuel do Senhor, aquele que estanca a angústia daqueles que procuram o Senhor. Creia no Senhor Jesus e você terá consolo para a sua angústia. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por caminharmos por essa narrativa tão rica, Senhor, de detalhes e de orientações da Tua palavra para nós, Senhor.
Obrigado por nos mostrar Cristo nela, Senhor. Como que Cristo é o nosso consolo, como que Cristo é a resposta das nossas súplicas a Ti. Como que Cristo, Senhor, é a graça e o poder para cumprirmos a vontade do Senhor aqui revelada, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para seguirmos fiéis àquilo que aprendemos de Ti nessa narrativa, Senhor. Obrigado pelo Cristo que o Senhor nos enviou como resposta da nossa angústia. Que Ele seja, Senhor, o consolo suficiente para a nossa alma em toda e qualquer situação. Para que possamos, então, viver aquilo que o Teu apóstolo Paulo falou. Em tudo, passei e sei estar contente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor é a nossa satisfação, Senhor. Nós oramos gratos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém.